Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wellington Menezes e estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês aqui que estão nos assistindo aqui no canal Monstros do Direito. Olha, a monstra de todas as áreas aí do direito vai se apresentar. Olá, pessoas, eu sou a Andréia Pires. Então, estamos aqui agora, gravando o nosso terceiro vídeo para o canal. Olha, queremos desde já agradecer a vocês aí por estar, nos motivando nesse nosso projeto, Wellington? Um projeto incrível. Projeto aí de construção de cultura jurídica. Olha que bacana, estamos aprendendo muito. Quero a oportunidade, para solicitar que vocês façam aí propostas de tema para a gente estar trazendo para vocês. Perfeito, né? Claro. Então coloca aí nos comentários ou nas nossas redes sociais também. Só, olha, eu gostaria que vocês tratassem sobre esse tipo de crime, esse tipo de ação ou esse tipo de tema. As pessoas, vocês podem sugerir e a gente vai fazer uma avaliação do melhor tema para trazer no próximo vídeo. Aguardando sugestões. Com certeza. E hoje nós vamos dar início, a esse vídeo. Nós vamos falar sobre ação penal. No primeiro vídeo a gente falou sobre dos crimes contra a honra, sim. No segundo vídeo dos crimes contra a dignidade sexual. No caso em questão nós falamos sobre o crime de estupro e hoje ação penal. Andréia, dê início ao vídeo. Então, olha, eu vou trazer aqui o conceito de Guilherme Nutti, que ele diz que ação penal é o direito do Estado acusador ou da vítima de propor ação requerendo a prestação jurisdicional do Estado mediante aí as aplicações da regra do direito penal nos casos concretos. Olha que a ação penal ela é um direito constitucional, então ela é aí assegurada pelo Estado para todas as pessoas. Isso é o que leciona o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Diz assim, olha, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, Wellington, o Estado, ele é o detentor do jus puniendi, que é o direito de punir. Logo, o direito, ele é público, e não, ele não pode, é do Estado, um direito público do Estado. Não cabe aí o Estado tutelar, esse direito para que a pessoa privada, o órgão, o setor privado, ou deixar a responsabilização do ato criminal na mão de terceiros. Então, Wellington, o acusado, ele deve ser responsabilizado à luz do Estado democrático de direito, assegurando aí a ele, por exemplo, os princípios condicionais de uma ação penal. É importante mencionar que a ação penal, ela divide em ação penal pública e ação penal privada. Sim. E ainda tem as subespécies. A ação penal pública, ela se divide em ação penal pública condicionada e ação penal pública incondicionada. Então, dando continuidade aqui no tema, que nós estamos falando sobre a ação penal, nós temos aqui no Brasil duas espécies de ação penal, que é a ação penal pública, sim, e a ação penal privada. Na ação penal pública, nós temos duas subespécies, que são a pública condicionada e incondicionada, que já a gente vai destrinchar o que é cada uma delas, e a ação penal privada, que temos a ação penal privada propriamente dita, ou seja, exclusiva, temos a personalíssima e também a subsidiária da pública. E para dar início a uma ação, nós temos que ter algo muito importante, gente, que é o básico do básico, o mínimo, para dar início a uma ação, que é chamado de justa causa. Na justa causa, nós temos dois tópicos. Indício de autoria. Então, nós temos que saber quem que cometeu esse crime, ou pelo menos ter uma suspeita. O Ministério Público ali vai formar a sua convicção de que alguma pessoa ali cometeu o crime, a pessoa está sendo, por exemplo, investigada, a pessoa está sendo investigada e agora vai passar a ser indiciado. Se for dado início à denúncia, vai ser agora denunciado, E também temos a prova da materialidade. Precisa saber, quem cometeu o crime e se o crime realmente aconteceu.
Então a gente precisa dessas duas coisas que são chamadas de justa causa para dar início a uma ação, seja ela privada ou pública, ok? Então, dando continuidade aqui, que a Andrea vai falar para a gente sobre o primeiro tópico, que seria a ação penal pública incondicionada, sim? Incondicionada. Muito bem. Certo. Então, a ação penal pública incondicionada, né, pública, porque justamente, né, a prestação jurisdicional, né, vem do Estado. Então, recorre ao Estado solicitando, né, requerendo a ele aí a propositura Sim. da ação, né, para que aí Natureza jurídica pública. a natureza jurídica pública. E incondicionada, justamente porque nesta modalidade, né, de ação penal pública, ela independe de condições. Sim. Então, cabe aí ao Ministério Público, né, que é o titular da ação, dele propor a ação independente, né, da vontade, da manifestação ofendido. de vontade das partes, né, do ofendido, do interesse de agir. Então, o interesse de agir aqui é de ofício do Ministério Público. Esta modalidade de ação, esse tipo de ação, Wellington, ela é a regra do nosso ordenamento jurídico brasileiro. A regra. Porque as pessoas se perguntam, mas como é que eu vou saber se é condicionada, incondicionada, se é privada? Como que a gente sabe, Andréia? Porque nós sabemos que aqui a regra, né, é a incondicionada. Como que a gente vai saber? Porque às vezes, por exemplo, tá lá, né, vamos para a tipificação no Código Penal Brasileiro, tá lá descrito o crime. Se lá, né, não mencionar o tipo de ação a ser proposta para aquele determinado crime, cabe aí, já fica, né, subtendido que ela é uma ação pública incondicionada. Logo, Wellington, a maioria, todos mencionam. Quando não menciona a modalidade da propositura da ação, já se sabe que ela é incondicionada. Mas tem crimes, por exemplo, crime de ameaça, né? Aí descreve o que é o crime de ameaça e aí coloca, né, que é um crime que depende da representação. Sim. Então, se depende da representação, ela já deixa de ser, por exemplo, de ofício, né, a propositura do Ministério Público. Então, na ação penal, né, incondicionada, o Estado, ele é o responsável para apurar, né, o crime e para ali, né, fazer a aplicação da norma do direito penal, né, no caso no caso concreto. Então, nota que né, um direito, é sempre um direito determinado, né, porque é um crime concreto, é a aplicação do direito determinado no caso concreto. Ok. Então, aqui, dando continuidade, com alguns exemplos de quando que a gente vai... Os melhores exemplos de uma ação penal privada são dos crimes contra a honra, que a gente já até gravou um vídeo. Então, lá no próprio crime, vai dizer que, na tipificação, que ele é feito através de queixa-crime. E se é feito através de queixa-crime, nós já sabemos que é uma ação penal privada. Nós temos a calúnia, difamação, injúria, crimes que são feitos, que a peça inicial é denúncia, que são feitos através, e que é um crime de natureza jurídica pública, no caso aqui, condicionada. Pode ser, por exemplo, o crime de lesão corporal leve, de um tapa aqui em uma pessoa. Então, depende aí da representação do ofendido. O Ministério Público, por mais que tenha sua convicção formada, ele não pode dar início à ação sem a representação do ofendido ou do ministro da Justiça, por exemplo, da requisição do ministro da Justiça. E quando a lei se calar, nós vamos para a regra, que a Andrea já falou, que é a ação penal pública incondicionada. Dando continuidade, vamos falar dos prazos. Olha, falando sobre os prazos aqui da ação penal pública, nós temos, se o réu estiver preso, o prazo é de 5 dias, e se ele estiver solto, de 15 dias. Inicia-se a contar esse prazo, por exemplo, nós temos aqui com inquérito policial, a partir do recebimento dos autos, e sem o inquérito policial, começa-se a contar a partir do recebimento das peças informativas. Então, nós temos aqui esses prazos para uma ação penal
pública, ok? Aí, dando continuidade aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios que vão nortear esse tipo de ação. Primeiro aqui, nós temos o princípio da oficialidade, que cabe ao Ministério Público dar esse primeiro passo. Por exemplo, nós temos um crime que aconteceu e o Ministério e o Estado precisa dar uma resposta para a vítima, precisa dar uma resposta para a sociedade, e que é o Ministério Público que vai dar início, quem vai dar início a essa ação, na ação penal pública incondicionada, e também vai dar início à pública condicionada, claro, mediante representação. Nós temos o princípio da oficiosidade, que quer dizer que, por exemplo, quando nós tivermos um caso de ação penal pública incondicionada, o Ministério Público, de ofício, ele vai dar início a essa ação. Então, ele não precisa aqui de representação. Oficiosidade já vai dar esse sentido aqui de ofício, ok? Da obrigatoriedade, Andréia, vai lá. A obrigatoriedade é porque o Ministério Público, ele é obrigado à propor ação, uma vez que ele tem ali, né, o indício de autoria, prova da materialidade, então ele é obrigado à propor ação. Ele não pode fingir que não teve conhecimento, que não sabe. Então, é de obrigatoriedade dele, da iniciativa da ação, ele propor a ação. Muito bem. A indisponibilidade. Uma vez proposta a ação penal, né, ali pelo Ministério Público, ele não pode se indispor, deixar, por exemplo, de dar continuidade à ação penal. Então, ele tem que fazer aí todas as etapas processuais até que se chegue ali, né, na etapa final da ação penal, para que se tenha, né, o resultado, uma decisão referente, né, ao que o início antes era indícios, né? Então agora precisa dessa prova concreta. Se sim, né? Aí absolve. Se não, condena. Ok. E é importante ressaltar que nessa parte da indisponibilidade, uma vez iniciada a ação, o Ministério Público não pode desistir. No entanto, no meio do processo, por exemplo, ele pode sim pedir pela absolvição do réu, caso não tenha ali provas de que realmente foi aquela pessoa quem cometeu. Ele pode sim pedir a absolvição do réu se ele não tiver ali às vezes o réu traz tantas provas de que não foi ele que cometeu, que o Ministério Público simplesmente vai dizer assim, não, o juiz, né, pode absolver o réu. Mas o juiz não fica condicionado a isso, tá bom? Vale ressaltar. Então, desculpa. Tem mais uma? Tem. Vai. Então, nós temos aqui o último, que é o princípio da divisibilidade. O Ministério Público, ele pode sim oferecer a denúncia contra apenas um dos partícipes num determinado crime. Por exemplo, nós temos um crime de autoria de 3 pessoas, por exemplo. O Ministério Público, se ele formou a sua opinião sobre 2 pessoas, a sua convicção, ele pode sim oferecer a denúncia contra essas 2 pessoas e continuar investigando esse terceiro suposto aqui. Então, aqui prevalece o princípio da divisibilidade, ok? Você então, ficou coisa? Claro, será? Olha, né, o princípio da ação penal incondicionada, né, ela é incondicionada, o Ministério, ela é a regra, é importante, né? Sim. Porque depois a gente vai ter exceções, agora a gente já pode falar de uma exceção, né? Que é a ação penal pública condicionada, né, a representação. Sim. Fala um pouquinho pra gente. Da condicionada? Claro, então, a ação pública condicionada à representação ou requisição, ela é uma das subespécies, né, da ação penal pública. Nós temos aqui, o prazo, ele é de 6 meses sob pena de decadência, então é importante que o prazo da ação penal pública incondicionada, se o réu tiver preso 5 dias, se tiver solto 15 dias. Aqui já é de 6 meses, ou seja, o ofendido tem até 6 meses para ir lá e cutucar ali o Ministério Público para dar início à ação. E as condições de procedibilidade. Nós precisamos aqui da representação do ofendido ou
da requisição do ministro da Justiça. E, gente, aqui é requisição, não requerimento, ok? Então, prestar atenção. Então, dando continuidade aqui no nosso tema, nós vamos falar agora de ação penal privada e as suas subespécies. Então, olha, são três, né? Ação penal privada exclusiva, ação penal privada, né, personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Vou falar um pouquinho da ação penal exclusiva. O nome já diz, né? Então, aqui ela é uma ação penal exclusiva do ofendido ou do representante legal. Neste caso, cabe aí, né, ao ofendido propor ação ou não, Sim. em detrimento do princípio da oportunidade. Sim. Então, nota que se o ofendido optar por não dar iniciativa ali, né, na ação penal, então o processo não vai existir, porque o Ministério Público ele não pode, de iniciativa, né, adentrar nessa esfera, né, do direito individual aí da pessoa. E até porque aqui é de iniciativa privada, então precisa de representação por poderes, meio, né, de queixa-crime. E precisa também, Wellington, aí da figura, né, do advogado. Então, o advogado ele, né, precisa propor, né, essa ação em nome e interesse, no caso, né, do querelante. Sim. Então, aqui é importante ressaltar que o advogado ele precisa de uma procuração especial para isso, específica, para dar início a essa ação através ali da queixa-crime, ok? E é importante também mencionar, Wellington, né, que a ação penal privada exclusiva, ela pode, né, na ausência, por exemplo, do ofendido, na morte, né, no desaparecimento, se for menor de 18 anos, o CAD, né, cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão, nessa ordem. Então, assim, na ausência do ofendido, né, nessa modalidade de ação pode, né, o CAD propor para que o direito do ofendido venha a ser, né, garantido, resguardado. Então, na ausência ali do ofendido, nessa modalidade de ação, pode, né, o representante, né, na figura aí do CAD, adentrar, né, propor, dar continuidade à ação. É muito importante, né, que é tanto propor quanto dar continuidade. Por exemplo, o ofendido deu início à ação e faleceu, por exemplo. Então, abre-se aí a prerrogativa para que o CAD dê continuidade. Nota que o Estado, ele não transfere, né, aí ao ofendido o direito de punir. O direito de punir, ele é monopólio, né, do Estado, é um direito público, ele não é um direito privado. Transfere apenas, né, aí ao ofendido, ao representante legal, a iniciativa de propor a ação. Então, aqui, pelo princípio da oportunidade, ele escolhe se vai propor a ação ou se não vai propor a ação. Porque, às vezes, em algum dos casos, o ofendido já acha que foi, sabe, tão magoado e ele prefere não se magoar mais ainda em propor, né, uma ação e ir buscar esse direito na justiça, ter esse desgaste. Muito bem. Então, nós temos aqui a ação penal privada personalíssima. Vai lá, Andréa. Então, a ação penal privada personalíssima, ela cabe apenas, exclusivamente ao ofendido. Ela não se estende, né, ao CAD. Então, aqui é apenas a pessoa, né? Se, por exemplo, a pessoa chegar a falecer, a ação acaba. Sim. E no nosso ordenamento brasileiro, apenas temos um crime que dessa modalidade de ação penal privada personalíssima. É o artigo 236 do Código Penal, que diz referente, né, a induzimento a erro essencial e a ocultação, né, de impedimento de casamento. O Código Civil dizendo que nos artigos 1557 e nos artigos 1521 do Código Civil. Aí traz a conceituação. E também é importante mencionar, por exemplo, né, o artigo 236 do Código Penal, ele deixa muito claro, né, que essa propositura da ação penal cabe unicamente a esta pessoa quando diz assim, olha,
A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Ou seja, depende, se não for o contraente ali enganado, então não cabe a mais ninguém. Personalíssima. Personalíssima. Dando continuidade aqui, nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Esse tipo de modalidade, né, subsidiária da pública, nós temos, quando que pode ser feito esse tipo de ação? Quando a ação, o crime, ele é de iniciativa, ele é de natureza jurídica pública, de iniciativa pública, né? Ali o Ministério Público tem o poder para dar início a essa ação e ele não faz de forma omissa. Porque o Ministério Público ele pode, por exemplo, arquivar uma ação e daí se ele tiver arquivado, não pode ali o ofendido ou o CAD, né, ou dar início a essa ação, se ele tiver arquivado. Abre-se a prerrogativa para a ação privada subsidiária da pública na omissão, na inércia do Ministério Público. Nós vimos os prazos lá, por exemplo, imagine que a pessoa esteja presa, prazo de 5 dias, se tiver solto, 15 dias. Então o Ministério Público extrapolou esse prazo, houve uma inércia, negligência, não fez nada, ultrapassou esse prazo, deu 20, 30 dias, 2 meses, o Ministério Público não fez nada, ficou inerte, não arquivou, não fez nenhuma diligência acerca disso, aí abre-se a prerrogativa para o ofendido ou para o CAD dar início à propositura dessa ação. Aqui no caso, nós já não teremos mais a peça chamada denúncia, e sim a queixa-crime, ou seja, que nós teremos de um lado querelante e querelado, diferentemente de quando nós temos a denúncia, que já são outros termos, ok? Então aqui, o Ministério Público não é que ele tenha perdido o poder de dar início à ação, simplesmente abriu-se a prerrogativa para que a iniciativa seja privada, e para isso você precisa procurar o seu advogado para dar início a essa ação através da queixa-crime, e você precisa dar a ele poderes especiais para dar início a essa ação. Aqui o Ministério Público tem um papel de fiscalizador, e ele pode fazer muitas coisas ainda, por mais que seja de iniciativa privada. Ele pode aditar a queixa-crime, ele pode inclusive repudiar a queixa-crime. Por exemplo, o advogado trouxe uma queixa-crime capenga, bem esdrúxula. Ele pode, sim, rejeitar essa queixa-crime, mas se ele fizer isso, ele é obrigado a dar início à ação através da denúncia. Ele tem que oferecer a denúncia. O MP pode intervir em todos os termos do processo, pode inclusive fornecer provas e interpor recursos. Então aqui, por mais que seja de iniciativa privada, o Ministério Público pode fazer um bocado de coisas. Tem também aqui, ele pode inclusive, lembra que a ação aqui, ela é subsidiária da pública pela inércia do Ministério Público, ele não fez nada, e aqui acontece a mesma coisa. Ele pode retomar a ação em caso de negligência da pessoa que propôs essa ação, ou seja, do ofendido ou mesmo ali do CAD. Então, tem que cumprir ali o passo a passo. Se você deu início à ação, finalize, não seja inerte, né? Ou seja, se você fizer isso, o Ministério Público pode retomar a ação. E tem que retomar mesmo, porque não pode ficar parada a ação, ok? Nós temos agora os princípios. E aí, quem que vai falar sobre os princípios da ação penal privada? Tá, o princípio da oportunidade, né? Como ela é privada, então cabe, né, aqui ao ofendido, ao seu representante legal, propor, né, a ação ou não. Diferente, né, lá da ação pública. Penal pública, que este princípio ele não é da oportunidade, ele é o princípio da obrigatoriedade. Fala um pouquinho para nós da disponibilidade. Aqui no caso do princípio da disponibilidade, ele quer dizer que o ofendido, o querelante, ele pode desistir da ação, diferentemente do Ministério Público. Lá na ação penal pública,
o MP, ao propor a ação, ele não pode desistir da ação, ele tem que ir até o final, por mais que ele peça pela absolvição do réu. Aqui ele pode sim desistir da ação, mesmo após o início da mesma. E por último, nós temos da indivisibilidade, que é o princípio, diferentemente também lá da ação penal pública, que ele fala que se você for propor a ação, ou seja, a queixa-crime contra você tem que propor contra todos. Então, se foram ali 3 autores, 3 agentes que praticaram um certo delito, então você vai ter que propor a ação contra todos. Se você renunciar você renuncia a todos. Se você perdoar perdoa a todos. Então aqui não cabe, diferentemente do MP, que ao formar sua convicção contra 2 e contra 1 não, ele pode continuar investigando o outro e propor ação contra os 2 da convicção formada. Aqui não. Se você sabe ali da autoria dessas 3 pessoas, 4 pessoas, tem que incluir o nome de todos ali na queixa-crime, ok? Nada de favoritismo. Porque se você favorecer você vai favorecer a todos, ok? Então aqui, dando continuidade, nós temos as formas de disponibilidade da ação penal privada. A renúncia, ela tem que ser expressa ou tácita, né? E não depende de aceitação. Então, se eu, como o indiciado, se eu, enquanto ofendido, voltando, né? Então, ela não depende de aceitação. Eu, enquanto ofendido, eu posso sim renunciar àquele direito de dar início a essa ação. Decadência, tem um prazo decadencial, existe o perdão, e se o perdão ele for feito contra estende-se a todos, e esse perdão ele é bilateral, as 2 partes precisam aceitar. No entanto, se houver o silêncio ali do querelado, incorre na aceitação, ok? Existe também a perempção aqui. No caso de negligência, por prestar atenção nessa observação aqui, não cabe renúncia, perdão e nem perempção na ação penal privada, subsidiária da pública, porque aqui, por mais que a iniciativa seja privada, ainda assim é de natureza jurídica pública. Então, em nenhuma dessas hipóteses aqui, renúncia, perdão e nem perempção, a gente vai poder utilizar aqui na ação penal privada subsidiária da pública. Eu acho que foi um tema muito legal que a gente abordou aqui hoje. Eu espero que nós tenhamos aqui conseguido te passar da maneira mais leve possível esse assunto, que é um assunto gostoso, que cai muito em provas. Sim, né? Direito penal, direito processual, penal. Poderíamos fazer um breve resumo? Bem pequenininho. Vai rapidão. Então, o tema que a gente trabalhou aqui hoje foi a ação penal. Nós explicamos o que é a ação penal. E nós temos as 2 espécies de ação penal aqui no nosso Código Penal brasileiro, que é a ação penal pública, que subdivide-se em ação penal pública condicionada e incondicionada. E em ambos os casos, a peça aqui seria a denúncia. Por outro lado, nós temos a ação penal privada, que subdivide-se entre a propriamente dita, que seria exclusiva, personalíssima, e privada subsidiária da pública. Nesses casos aqui, nós já temos a peça aqui como a queixa-crime, de um lado o querelante e do outro o querelado. Aí é só prestar atenção para a gente não confundir, e deixando aqui, gente, pelo amor de Deus, a regra é que ela seja incondicionada, só vai ser condicionada quando vier expresso em lei, na letra de lei, e pública também, e privada também, quando vier expresso lá. Principalmente os melhores casos que a gente tem, que a gente já falou aqui, são dos crimes lá contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem gostado aí, já compartilha com o seu amigo, a pessoa que está estudando e que gostaria de saber acerca desse tema. Quero agradecer bastante pela audiência de vocês, e André, a gente se despede aqui, né? Aproveita, curte aí, deixe seu comentário, fale para nós qual o próximo tema que você quer que a gente traz aqui, tá bom? Compartilhe
E obrigada por ter ficado com a gente. E até o próximo vídeo. Muito bem. Tchau, tchau.